Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar minha parte no trabalho sobre empirismo. Vou falar sobre um pouco do John Stuart Mill. Eu vou começar com a história dele. John Stuart Mill era filho do James Mill. James Mill concordava com a teoria de Locke que a mente era um papel em branco e era preenchido com toda a experiência que era exposta. Então, James preparou um plano para educar o John, né? Ele começou a ensinar para ele desde pequeno latim, grego, álgebra, lógica, geometria, história, economia política durante até 5 horas por dia. Aos 3 anos, o John já lia em grego, bem avançado para a idade dele. Aos 20 anos, ele sofreu um colapso nervoso e entrou numa depressão profunda e saiu da faculdade e foi trabalhar na Companhia das Índias Orientais. Lá ele trabalhou até a aposentadoria dele. Durante o trabalho lá, ele conheceu a Harriet Taylor, era uma mulher casada que acompanhava o trabalho dele, ele no trabalho, no caso, né? E durante 20 anos tiveram uma relação tanto diferente. O marido dela não gostava que ela passasse tanto tempo com ele, mas ela gostava dele. Daí ela entrou em acordo de ser leal com os dois, mas sem ter relação com nenhum deles, no caso, com o John e com o marido dela. E essa relação durou por 20 anos até que o marido da Harriet faleceu. Então ela se casou com o John. Daí quando ela faleceu, ele entrou em outra depressão e isso durou até a filha dela, a Ellen, é dela com o marido do primeiro marido dela, começar a acompanhar o John, fazer companhia para ele assim, e isso foi até o final da vida dele. Eu achei uma história bem diferente. Daí, o legado que ele deixou para a psicologia, o John ele não aceitava a teoria mecanicista do pai, do James. Ele era contra a ideia de que a mente era passiva e reagia mediante a estímulos externos. Para o John, a mente era ativa na associação de ideias. Para o John, as ideias complexas não eram um somatório de duas ideias simples. Era uma ideia totalmente nova, com novas qualidades. Daí, por exemplo, ele deu um exemplo tem no livro, que, por exemplo, se tu misturar o azul, o vermelho e o verde, nas proporções corretas vai ter o branco, que é uma cor totalmente nova dessas que foram misturadas, né? Essa visão que ele tinha da associação de ideias ele chamou de síntese criativa, e toda essa teoria na questão de misturar as ideias, né, as ideias simples para fazer as ideias compostas, né, ideias novas, ele chamou de química da mente, com essa base de misturar os componentes e conseguir novos. Outro exemplo seria a água, né? A gente precisa de dois gases, hidrogênio e oxigênio, para ter água, uma substância que não tem nada a ver com os dois primeiros, que era gases e se transforma num líquido. Uma coisa que eu achei interessante também sobre ele é que ele defendia muito a que a pessoa buscasse a felicidade, fosse totalmente livre para buscar essa felicidade da forma que ela quisesse. E assim ela poderia alcançar o máximo potencial dela, que beneficiaria toda a sociedade, já que alguns desejos isolados, né, das pessoas, eles contribuem para a sociedade. Como, por exemplo, assim, se alguém quiser fazer uma obra social, uma ação social, daí tu vai é um desejo teu, vai te fazer feliz e vai ajudar a sociedade como um todo, né? Uma frase, um esquema que eu gostei que ele falava bastante assim, né, dessa essa ideia de ser da pessoa ser totalmente livre. É assim, ó, fala assim: os indivíduos devem ser livres para fazer o que lhes proporcione prazer, ainda que isso possa prejudicá-los, mas eles não estão autorizados a fazer coisas que prejudiquem os outros. Os indivíduos podem escolher fazer coisas que afetem seus próprios corpos, mas não os de outra pessoa. Sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. Eu achei muito bacana pesquisar sobre ele. E era isso que eu tinha para falar sobre ele, e queria agradecer a professora por essa oportunidade de apresentar o trabalho dessa forma. E uma boa noite a todos.